E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É um prazer ter vocês com a gente. E hoje a gente quer falar de um tema aí um pouco polêmico, né? A gente está percebendo aí vamos falar assim, uma resistência, né, à evolução dos carros elétricos. A gente andou olhando algumas coisas aqui, né, alguns documentários, e a gente queria conversar isso com você, não é isso, Rodrigão? Exatamente. E esse vídeo que a gente está fazendo aqui, ele começou desse outro vídeo aqui, olha. Uma parceria, não sei, Felipe, como é que é, mas só sugeriu pra mim. Pô, cara, podia fazer aí uma live, vocês dois falam. Eu falei, cara, o que eu vou conversar com ele? Se eu fizer 3 perguntas de grandeza elétrica pra ele, eu não vou pensar no usuário de carro elétrico que acha quando funciona. Se eu vou trocar ideia, vamos trocar ideia. Quem sabe o que são essas grandezas elétricas? Vamos falar de algumas leis? Vamos falar de bateria de verdade? Você sabe o que acontece? O que acontece na bateria? Aí dá só uma ideia. Não, cara, aqui É isso aí. entusiasta, gosta. O que acontece? Qual que é o interesse das pessoas em que o carro elétrico não prospere? Então, nesse vídeo aqui, a gente vai fazer um levantamento, né, das pessoas interessadas nos carros elétricos, né, Bruno? Sim. E as pessoas que não têm interesse nos carros elétricos. Aqui a gente vai ver o primeiro carro elétrico, a evolução do carro elétrico, a evolução da bateria dos carros elétricos, entender o porquê dessa resistência, né, à evolução dos carros elétricos. É porque o carro elétrico tá crescendo, tá crescendo, né? A gente viu o que aconteceu aí de 2, 3 anos, 4 anos para cá, claro que tá crescendo. Mas a gente está começando a ver assim, um movimento mesmo, né? De repente pessoas falando muito mal e tal, tudo mais. E quer dizer que não pode falar mal? Pode, né? Não pode se posicionar ou dar sua opinião, que é perfeito? Claro que não. Tem problemas, como toda inovação, toda tecnologia, tudo que está chegando tem problema, tem resistência, toda essa questão, entendeu? Só que a gente começa é claro que todos, né? Acho que todo mundo tem que ter assim, um olhar crítico também, clínico no sentido positivo, de também analisar o que pode estar por trás, né? Porque a inovação é boa, né? Então, acho que é por aí, né, Rodrigo? A concorrência ela é boa. E a gente precisa entender que o carro elétrico não é de agora. E a principal resistência que eles estão tendo agora com o carro elétrico é a questão da bateria, né? Eles dizem que a bateria, inclusive nesse vídeo aqui, olha, a gente pode ver isso, olha. Só tem 2 oceanos no Brasil que tem aquele sistema ucraniano de balanceamento de bateria. Eu já tenho. Essas baterias começaram no bico, cara. Vai dar dinheiro pra caramba. Se ele tá tão interessado que as baterias abram o bico, por que ele não quer a evolução dos carros elétricos? Então, a gente precisa entender o mercado, o que está acontecendo e por que tem tanta resistência com os carros elétricos. Como o Bruno disse, não que o carro elétrico não tenha problema e que não possa dar problema na bateria. Pode sim dar problema na bateria. Só que como os outros carros também a combustão, eles têm problema com o motor a combustão, o carro elétrico também vai ter a sua evolução, vai ter seus problemas. Então a gente vai entender o porquê que eles não querem, muitas pessoas não querem que o carro elétrico progrida e que essa concorrência, que ela é boa para a população, né, para nós consumidores, ela acaba sendo interrompida na metade do caminho por causa de um sistema que não quer que o carro elétrico funcione. A gente vai entender isso nesse vídeo aqui. É isso aí. E também não que a gente não respeite, né, a opinião do vídeo aqui. Esse é só um dos vídeos, tá? Poderia ter pego qualquer um aqui só para poder entender por que a gente está, né, pensativo sobre isso e tentando entender isso aí, né? Por exemplo, o carro elétrico, né, a gente estava fazendo uma pesquisa aqui, né, quando que o carro elétrico foi lançado, né? Será que é algo tão novo assim? Né? Perdão. Claro. Outra coisa também que é importante a gente pensar nesse vídeo aqui é que eles usam muito essa estratégia de o especialista falou. Então, quer dizer, se o especialista falou, outra pessoa não pode falar. Nós somos consumidores e todo mundo tem o direito de falar, né? Não quer dizer que porque é especialista, ele vai estar a favor da evolução do sistema. Ele pode ser um especialista que ele tem as suas limitações também. Então, hoje nós temos a internet e a gente consegue pesquisar e entender como que funciona um sistema. Então, não só um especialista ele pode falar. Então, se caso você pensa diferente da gente, você pode deixar aqui nos comentários também. Não tem problema nenhum, né, Bruno? Sem dúvida. Deixa aqui nos comentários. Agora, existe todo um sistema aqui por trás que a gente vai entender que não é uma simples bateria que está impedindo a evolução do carro elétrico. É isso aí. Como eu estava falando, por exemplo, o carro elétrico, né? Pegando aí fazendo um pano de fundo aí, o carro elétrico não é de agora, né? Pra gente... Você tem ideia? O primeiro carro elétrico do mundo foi desenvolvido já no século XIX, em 1834.
né? Foi construído aí como o primeiro veículo elétrico que funcionava com motor elétrico alimentado por baterias não recarregáveis. Então lá em 1834, né, mais de 100 anos atrás, na verdade, já foi desenvolvido aí um primeiro protótipo de carro elétrico. O problema é que as baterias deles não eram recarregáveis. Eram descartáveis. Né? Eram descartáveis, exatamente. Né? Então, depois, teve um outro inventor também, é o Robert Anderson, que ele era um francês, se não me engano, em 1832 a 39, né, mais ou menos na mesma época, ele também desenvolveu um carro elétrico, né, como se fosse uma carruagem, né, e ele também caiu nessa questão da bateria. Então a bateria ela foi aí um impedimento para poder, né, a tecnologia da época foi um impedimento para poder desenvolver isso. Mas então já existia essa ideia, né, Rodrigo? Sim. Todo o sistema que era feito anteriormente era um sistema primitivo. Não é? Você não tinha a tecnologia que tem hoje. Então o sistema era primitivo. Hoje, né, nós temos uma tecnologia totalmente diferente. Como eu costumo falar, não que não tenha problema, né, Bruno? Exatamente. Tem problema sim, mas... Toda inovação, né? Ela vai melhorando. Exatamente, né? Então, mas não é uma coisa de ontem. Né? Já tem mais de 120 anos aí que o sistema está querendo entrar, os carros elétricos estão querendo entrar no sistema, mas tem alguma coisa impedindo a entrada desses carros. E nesse vídeo vamos descobrir o que está impedindo essa entrada dos carros elétricos na concorrência com os carros a combustão. Então aí o que acontece, né? Então lá em 1830, né, duas tentativas, dois inventores. 50 anos depois, um francês fez uma exibição de um veículo, né, criou um novo veículo francês, que aí a bateria dele já era de chumbo ácido. Essa bateria, desenvolvida por esse francês, ela já era recarregável, entendeu? Só que tinha outras questões, né, o tamanho da bateria, o tempo de carga, a tecnologia da época, a infraestrutura da época, entendeu? Mas, ou seja, em 1881, né, 50 anos depois, que, né, voltou a se apresentar, mas ou seja, já tinha aí essa intenção de trazer um carro elétrico. Só para poder entender. Agora, se a gente traz aqui o Brasil, né, como eu falei, trazendo isso como um pano de fundo aí para o tema que a gente quer debater aqui, no Brasil também tivemos um inventor, né, uma pessoa que ficou famosa, né, eu não sei se vocês lembram, que é o senhor Gurgel, né? Tinha aí uns carrinhos da Gurgel aí na década de 80, 90, até hoje pode se encontrar uns aí, né, a combustão. Mas o senhor Gurgel, ele foi também, né, inovador, ele também foi um corajoso, como se diz, que tentou, né, foi o primeiro a lançar um carro elétrico aqui no Brasil. Né, Rodrigo? Sim, exatamente. Então, quer dizer, esse mercado dos carros elétricos, ele já vem de algum tempo tentando entrar, né? Ele está tentando entrar no mercado, a verdade é essa. Os carros elétricos estão tentando entrar no mercado, mas existe uma barreira, e é uma barreira invisível aos olhos das pessoas que não pesquisam. No que mexe, né? Assim, será que é tão simples, né? Será que é só... Eu também já fiz essa pergunta. Por exemplo, às vezes eu faço uma pergunta, falando de carro elétrico, falo, poxa, por que todo carro elétrico não tem uma placa fotovoltaica no teto dele? Para poder gerar energia, né? Exatamente. Por que toda casa não tem uma placa fotovoltaica em cima ali, energia limpa, etc, coisa e tal. Mas o que a gente quer com esse vídeo é pensar mesmo com vocês, né? Trazer aqui um entendimento, né? E uma discussão saudável sobre isso, para poder, né, a gente ter um pensamento crítico nesse sentido, né? Com o objetivo de melhoria. Então, por que os carros não têm uma energia fotovoltaica em cima, uma placa? Sim, com tanta tecnologia. O problema não é descobrir a tecnologia. Não é tecnologia, exatamente. Não é problema. Exatamente isso. A tecnologia já existe, né? Já existe. Agora, como leigos, né? Nós não somos especialistas, né? Como leigos, por exemplo, a questão aí da placa sobre o teto de algum carro. Pode ser que não funcione, mas existem outras coisas que funcionam. Sim. E por que ela não pode ser aplicada? E se existe divergência entre especialistas da área, então quer dizer que existem novas possibilidades de tecnologia e de inovação. E a gente precisa entender que hoje, segundo os especialistas, o maior problema do carro elétrico é a bateria. Só que, de fato, era há pouco tempo atrás, como foi o caso do Gurgel, né, que ele teve problema na evolução dos carros. É isso aí. De fato, era primitivo. Você não tinha um aparelho celular, você não tinha nenhuma tecnologia, você não tinha nem internet praticamente.
né, nessa época aqui no Brasil. Então, quer dizer, agora, fazendo aqui uma comparação também, Bruno, a respeito aí do Gurgel com as baterias de celulares. Não é isso? Esse foi um impedimento que ele encontrou. A gente até fez um pequeno dossiê aqui só para poder entender melhor por que o Gurgel não deu certo, né? Porque a história do primeiro carro elétrico da Gurgel começa com a visão inovadora aí do Sr. José Augusto Conrado de Amaral Gurgel, né? Um engenheiro brasileiro que fundou a Gurgel Motores S.A. em 69. Gurgel foi um pioneiro no setor automotivo brasileiro, tinha uma forte convicção sobre a importação de veículos elétricos, sobre a importância, né, dos veículos elétricos como uma alternativa sustentável aos motores a combustão. O primeiro carro elétrico desenvolvido pela Gurgel foi o Itaipu, né, lá em 74. Ele foi um marco na história automobilística do Brasil, e sendo o primeiro carro produzido no país elétrico, né, era um pequeno carro com capacidade só para 2 pessoas, né, projetado aí para o centro urbano, e que homenageava a Itaipu, né, pelo nome mesmo, simbolizando ali, exatamente, simbolizando a energia limpa. Então o Itaipu ele era equipado com um motor elétrico com baterias de chumbo ácido, que tinha aí uma autonomia de 60 km, né, uma velocidade média de 50 km por hora, né, e apesar dessas limitações, né, ele já representava um avanço bem interessante aí na tecnologia, né, uma aposta ousada aí do mercado ainda dominado por motores a combustão, né? Por isso que eu falo que o seu Gurgel ele era realmente bem ousado aí nesse sentido. Chegou a aparecer no Silvio Santos, fez o lançamento do carro. Exatamente, né? isso aí. Uhum. Mas infelizmente, né, a produção foi limitada, não atingiu grandes volumes de vendas, né, devido a fatores aí de alto custo de bateria, infraestrutura, né, insuficiente para poder suportar os veículos do carro elétrico. No entanto, a iniciativa do Gurgel foi pioneira, né, e visionária, antecipando aí um futuro que décadas depois seria, né, surgiria o renascimento dos veículos elétricos em todo o mundo. Né, o Sr. Gurgel continuou a desenvolver outros modelos de veículos, incluindo utilitários, carros pequenos, mas a empresa acabou, né, pedindo falência em 95 por, segundo informações, questões financeiras e enfim, e é isso aí. Então, ou seja, lá em 85, né, o Sr. Gurgel já lançou aí o primeiro no Brasil. Bom, e agora a gente está aqui hoje, né, a gente está em 2024 atualmente, então estamos aí com os carros elétricos aí, né, mais que já desenvolvidos, e a gente lidar aí em outras questões, né, Rodrigo? Tem alguns pontos, alguns tópicos aqui que a gente queria comentar, né, do que pode estar por trás, do que pode impedir um pouco aí essa evolução rápida aí dos carros elétricos. Fazendo uma comparação aqui, por exemplo, você tinha até pouco tempo atrás, né, se a gente pode considerar assim, há 30 anos atrás, você tinha um aparelho telefônico em casa. Então aquele aparelho ele tinha uma linha, a linha era muito cara do aparelho. Então desenvolveram o aparelho celular, que era um bloco, né, era um aparelho primitivo, bem grande, e aquela bateria ela durava horas, né, era assim, impressionante. Então de fato houve uma evolução, só que houve uma transição do aparelho fixo para uma linha fixa, para um aparelho celular, para a tecnologia, hoje a internet. Só que o aparelho celular, ele enfrentou ali também algumas dificuldades. Então a gente vai ver aqui, fazer um paralelo entre as dificuldades que o celular ele enfrentou devido à bateria, né, e o uso da tecnologia, também relacionada a essa bateria, mas ele teve um progresso e teve também uma mudança, todo progresso ele vai exigir uma mudança. Então, com a chegada do aparelho celular, você teve que mudar, todo o sistema ele teve que mudar, porque você hoje praticamente não tem um aparelho fixo em casa, né? E também a linha fixa também ela está perdendo a sua função. E a gente percebe, né, na questão do aparelho celular que as baterias foram evoluindo também, né? Então hoje eu falo porque eu também pensava assim, poxa, um carro elétrico é igual um celular, né? Com uma bateria grande, pode dar problema ou ficar, como é que fala, obsoleto, né? Em pouco tempo. Mas não, gente, a bateria do carro, dos carros elétricos, né? Elas têm outras tecnologias, claro, né? Inclusive a tecnologia de resfriamento dela ali, para poder manter ela na temperatura certa. Tem todo um projeto. Não tem falhas? Claro que pode ter falhas. Vai ter problema com a bateria. Tem carros de combustão, claro, né, lançados aí por grandes montadoras,
não vou nem citar, sei lá, Toyota, seja qual for, todas. Sim. Às vezes tem um recalque, né? O projeto já está ali feito, aprovado e tal, então ainda tem recalque, então claro que pode ter problema. Ainda mais a bateria vai ter problema, a bateria do carro vai ter problema, como a bateria do celular teve problema, como a bateria do notebook teve problema. O motor tem problema. Como o motor tem problema. Só que não é por isso que o carro elétrico não pode evoluir, concorda? É verdade. É isso? Exatamente. Pode ser um empecilho para a evolução. Ó, então, se a bateria do carro elétrico vai dar problema, é melhor não fabricar carro elétrico e continuar com carro a combustão. O problema hoje não é bateria, tá certo? Hoje o carro elétrico ele tem mercado sim, ele tem espaço, mas existe um sistema por trás que a gente vai entender bem que ele atrasa esse processo de acontecer. Onde que tá, o que vai ser, tem que ser readequado, né? O que vai mudar? É igual aquele medo que as pessoas têm, mas vão perder emprego com a tecnologia. Não, surgem novos empregos, novas oportunidades. Claro. Né? Então sempre tem novas oportunidades. Né? É claro que as pessoas elas têm que se adaptarem também. Né? A gente vive numa evolução contínua ali. Né? Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, aqui os tópicos que a gente fez, né? A gente quer comentar sobre esses interesses. Né? Onde que você mexe quando você fala em crescer, né, com os carros elétricos, que os carros elétricos, por exemplo, sejam aí a maioria. Hoje são uma minoria, está crescente, né, mas pode em pouco tempo, de repente, se tornar aí uma maioria, de repente dentro de, sei lá, 10 anos. Né? Sim. Então vamos lá, primeiro ponto seria os interesses econômicos, né? Então, assim, interesses econômicos de quem? Por exemplo, das grandes empresas petrolíferas, né? Uhum. As empresas de petróleo têm um interesse significativo em manter a demanda, né, por combustíveis fósseis aí bem alta, porque elas dependem disso, né? Uma grande parte dos seus lucros vem da venda de gasolina e diesel, né, e a ascensão dos carros elétricos, que não dependem desses combustíveis, é claro que vão atrapalhar, ameaçar aí diretamente os lucros, que são bilhões de dólares investidos aí em infraestrutura, de extração, de refino, né, distribuição de petróleo, enfim, tem um forte incentivo de impedir, né, pode ter um forte incentivo aí de impedir ou retardar a transição para ir para os veículos elétricos. Né? Já existe toda uma estrutura sistemática para a criação dos carros a motores a combustão. Então hoje, para você modificar toda essa estrutura, isso demanda muito investimento em estudos, né, em novas tecnologias. Isso dá muito trabalho para a indústria de carros a combustão. Então, para fazer essa transição, existe todo um sistema por trás que ele vai ter que ser modificado. Isso gasta muito tempo e dinheiro. É verdade. Então, o primeiro ponto interesses econômicos petrolíferas, né? Por trás disso. Elas terão que mudar todo o sistema para se adequar hoje aos carros elétricos. Muitas empresas já estão fazendo isso. Então tem empresas que elas já estão aderindo a essa adaptação, mas tem muitas empresas que empresas fortes, que elas estão resistentes ainda. Isso aí. Certo? Isso aí. Então, primeiro ponto, interesse econômico das empresas de combustíveis fósseis, que no caso são as empresas petrolíferas. Isso. Outro ponto, né, de interesse aí, de conflito de interesse, é a indústria automobilística tradicional, né, que hoje, como eu falei, é a grande montadoras tradicionais. As montadoras tradicionais que dominam, né, esse mercado, né, tem grande interesse em manter a produção e venda desses carros, né, fabricar carros elétricos para ela requer aí uma mudança bem significativa tecnológica nos processos de produção, né, no que implica em custos de pesquisa, desenvolvimento de readequação de fábrica. Sim. Além disso, muitas montadoras, né, elas têm acordos de contratos de longa data, né, de fornecimento de peças para motores a combustão. Então, uma mudança de veículos elétricos também meio que pode desestabilizar, né, todos esses contratos que já existem de fornecimento, gerando multas, gerando, né, um custo muito alto, às vezes inviabilizando a empresa de entrar naquele mercado de veículos elétricos ali. É como a gente falou, a tecnologia já existe, o negócio é toda essa estrutura, né, que tem que mexer, né, da indústria que já está toda montada, no caso a indústria automobilística, as montadoras, o que elas teriam que mudar e o quanto afetaria junto com essa rede de fornecedores, né, essa cadeia, esse ecossistema delas, né, o que teria que mudar para transacionar para veículos elétricos, por exemplo. Exatamente. E é mais fácil para uma indústria dessa
é mais fácil ela atrasar o desenvolvimento do carro elétrico do que ela aplicar uma mudança, porque isso requer muito investimento e trabalho. Então essa indústria é mais fácil ela continuar do jeito que está do que ela aderir à mudança, porque isso muitas empresas vão fechar, a verdade é essa. Sim. Muitas empresas de carros a combustão, elas vão fechar se elas não conseguirem aderir a essa mudança. Então, uma forma também delas se manterem hoje é atrasando o progresso do carro elétrico. É isso aí. Outro ponto, né, de interesse, ou interesse de conflito que pode existir também, são os investimentos. Só perdão, eu gosto de carro a combustão. Eu gosto muito de carro a combustão. Acho que não deve parar de ser fabricado, mas... Sim, sem dúvida. O carro elétrico não é por isso que você vai evitar o desenvolvimento. Então você vai ter escolha. O mercado, né, o livre mercado. Exato. Você poder escolher entre um carro a combustão e um carro elétrico. Exatamente. E aqui são opiniões, né? Opiniões, claro. Tem liberdade de expressão, de entender, ver o que pode estar por trás, porque, né, tem pessoas, né, envolvidas em todas os interesses, né? As duas indústrias, vamos falar assim. Sim. Né? Os dois lados. Então é uma discussão assim para poder entender, né, o que pode estar por trás e ver, né, para que lado pode caminhar. Né? Se você não concorda, pode deixar aqui nos comentários também. Pode deixar aqui. Né? Fica à vontade aí, tá? Né? De repente você é pode xingar também, mas com educação. Exatamente. Não tem problema não. Porque outro ponto de discussão, de interesse, são os investimentos existentes, né? Há uma infraestrutura já massiva existente para suportar os carros a combustão, desde postos de gasolina, oficinas de manutenção especializadas. Então a transição para os carros elétricos exigiria aí um investimento igualmente massivo para a contribuição, né, de construir, no caso, as estações de recarga, treinar novos mecânicos, novas tecnologias, desenvolver uma cadeia de suprimentos para baterias e outros componentes elétricos. Então as empresas investiriam pesadamente nessa infraestrutura, investiram, né, nessa infraestrutura que tem hoje, né, então para poder mudar isso, né, tudo isso que já foi investido toda essa estrutura, né? Imagina você mudar um posto de combustível. Veja bem, agora você tem todos os carros com motores a combustão, que já tem o posto, já tem todos os postos de combustíveis, você já tem todas as revendedoras de peças, você já tem todos os mecânicos preparados para o motor a combustão. Agora vai ter que ter uma transição, que vão ser desses postos de combustíveis, dessas empresas que fornecem peças, dos distribuidores, dos revendedores, dos funcionários, dos mecânicos que só trabalham com essas peças. Então vocês percebem que existe todo um sistema que ele funciona com o motor a combustão. Para a chegada do carro elétrico, esse sistema ele vai ter que evoluir, essas pessoas vão ter que transicionar, elas vão ter que sair dessa posição e para outra posição, para começar um mercado novo. Então, adaptar, né? Adaptar. Então, é mais fácil falar que a bateria do carro elétrico não vai dar certo, porque aí você vai atrasando o processo e pode ser que ele nem vingue mais. Sim. Porque se você divulga tanto essa informação, você vai atrasar e não vai conseguir ter um desenvolvimento de um carro, não por esse motivo, talvez. Sim, exatamente. Entendeu? Então é natural, né? A mudança ela gera, a gente, né, fala das dores da mudança, as dores do crescimento. Então acontece isso sim. Outra questão, né, um outro ponto também que a gente sabe que existe, pode acontecer, é o lobby político mesmo, né? Tanto a indústria do petróleo quanto a indústria automobilística, né, pelo tamanho que elas têm, gigante que elas são, o que elas representam, elas têm um forte poder, vamos falar assim, de lobby político. Elas podem influenciar de repente em legislações, em regulamentações, para favorecer, né, veículos a combustão, ou retardar a adoção de algum veículo elétrico, né, algum incentivo para as fábricas, para o uso de combustível. Então isso pode acabar incluindo aí subsídios, alguma coisa nesse sentido, e regulamentações talvez menos rígidas para poder favorecer a produção de um ou de outro, né? Então são grandes, né, representam bilhões, né? Exatamente. Economias dependem do petróleo. Economias dependem, né? De muitos países dependem. A gente não está falando mal de um ou de outro, não. A gente está tentando, como diz, proporcionar aqui uma discussão saudável e entender, né, o qual pode ser resistente, para quando você de repente ouvir uma notícia de um posicionamento de um outro, você também pensar, tá, mas tem esse lado, tem essa narrativa e tem essa narrativa, né? Lembrando que a evolução, né, do elétrico, por exemplo, é energia limpa, que está ligado à saúde do planeta, à saúde das pessoas, né? Sim. O que pode acontecer com o planeta, né? Sim. Então
Isso aí para mim já é um ponto gigantesco, né? Se é para preservar, né, Exatamente. o meio ambiente. Exatamente. E de fato, né, a gente gosta do carro, do motor a combustão, não é ronco do motor, né? Claro. Só que a gente precisa entender o real motivo de um carro elétrico não dar certo. Porque se você atribui que um carro elétrico ele não dá certo, como eu sempre percebi nessa evolução aí, são as baterias. Sim. Aí, aqui no comentário aqui do YouTube, foi que o carro vai comer mais pneu, vai gastar mais suspensão. Não entendi o motivo. Se um carro a combustão, ele gasta muito mais energia, ele dá muito mais tranco, ele tem uma tendência maior a ter um desgaste maior das peças, tá certo? Principalmente de transmissão. Então, existe todo um sistema aí hoje que eles falam que é o problema do carro elétrico, é a bateria. Só que, pelo que a gente está percebendo aqui, não é só a bateria de um carro elétrico que está impedindo o desenvolvimento dele. Sim. Existe todo um sistema... Não é só a bateria, é o gargalo. Sim, a bateria é fácil de resolver, a verdade é essa. Se resolver do celular, se resolve de um notebook. Com tanta tecnologia hoje, né? Aí é tecnologia é impressionante, né? Você tem inteligência artificial e uma série de outras coisas assim. Tem muitas fontes ali com o veículo mesmo, a solar mesmo, a energia cinética ali. Então tem outras questões, outras maneiras, né? Claro. Então esse é um ponto aí, né, de conflito de interesse. E por último são os interesses geopolíticos, né? No caso aí, muitos países, especialmente aqueles com grandes reservas de petróleo, têm economias fortemente dependentes da exportação desse recurso, né? Então a ascensão desses carros elétricos aí pode reduzir a demanda global do petróleo e acabar prejudicando a economia desses países, né? O Brasil mesmo é um deles, né, que produz muito petróleo. Consequentemente, aí esses países podem exercer influência política e econômica para poder retardar um pouquinho aí a transição para os veículos elétricos aí, a fim de proteger, né, aí as suas economias. Você vai falar assim, então eu vou deixar de comprar, vou esperar e tal, tudo mais. Se todo mundo fosse esperar para comprar um celular para ver se dá certo, ele não ia... Você está com o telefone fixo até hoje. Exatamente. Né? Então, assim, existe o risco da desvalorização, de ficar obsoleto. Existe, como em tudo, né? Mas também existe o benefício de usufruir, de desfrutar, de experimentar, né? De usufruir mesmo do benefício que aquela inovação está trazendo, né? Então, isso é muito bom, te deixa ali à frente, te deixa já à frente da experiência mesmo de estar utilizando aquela tecnologia. Hoje, essa mudança que está tendo, essa transição, você sair de um carro, que aí é uma dificuldade hoje que as pessoas enfrentam, é da mudança, que é você sair de um carro que ele é todo movido a combustão interna e ir para um carro elétrico. Então, imagina todos os mecânicos, todas as pessoas tendo que evoluir, se atualizarem, né? Porque você não vai pegar... Imagina você mecânico chegando um carro elétrico na sua oficina. É isso aí. Né? E se você não atualizou? Você vai ficar perdido. Você vai ficar perdido. Então, existe todo esse sistema que ele é primitivo. É possível dar manutenção no carro elétrico. Só você precisa de um profissional qualificado. E esse profissional qualificado, ele vai ter que se qualificar. Ele não vai cair do céu. Exato. Entendeu? Tem que evoluir. Tem que evoluir. Então, assim, quando você pensar hoje, né, por exemplo, ver um carro elétrico, uma coisa, pensa que por trás tem esses pontos, né, de interesse aí, né, que são interesses econômicos das grandes empresas petrolíferas, interesses da indústria automobilística tradicional, que já está, como diz o nome, tradicional, que já está ali bem estabelecida, né, interesses de investimentos existentes que já foram feitos, né, em toda a infraestrutura, bilhões, lobby político, que é a influência, né, que pode ter com legislações, com a política do país mesmo, né, e interesses geopolíticos, né, que são os interesses entre um país e outro. E existe uma máxima que diz assim, que a marca mantém a massa mantém a mídia e a mídia manipula a massa. Então, hoje, com o poder que essas pessoas têm, você consegue influenciar as pessoas que o carro elétrico não é bom, que o carro elétrico ele não vai evoluir, que o carro elétrico ele não vai, que em outros países deu errado. Sim, de fato, não vai dar, do jeito que o sistema funciona, o carro elétrico não vai dar certo em nenhum país, no Brasil ou qualquer outro país, mas não porque o carro elétrico não tenha condições de dar certo, ele tem condições de dar certo.
mas ele não dará certo por causa desse sistema que ele bloqueia, não só no Brasil, ele bloqueia em todos os países. Eu vi outro especialista também falando, Bruno, que o carro elétrico não deu certo no país fulano de tal, no outro país, por causa disso. Mas não é por causa do carro elétrico em si, não, né, porque tecnologia tem hoje. Então, não deu certo por causa desse sistema, né, que nós falamos aqui. O sistema que já está bem estabelecido em todos os países, todo o sistema que gira em torno do petróleo, ele vai travar. Mas assim, resumindo, eu acho que a gente não tem como impedir a evolução. Eu acho que à medida que as pessoas experimentam, né, o gostinho de uma nova tecnologia, elas vão aderindo a ela ali, por mais que às vezes um pouco receadas. Então, eu acho que a coisa só tende a crescer mesmo, né, Rodrigo? Acho que era isso aí. Claro. Você compraria um carro elétrico? A pergunta é, exatamente. Você compraria um carro elétrico? Deixa aqui, mas você compraria hoje um carro elétrico? Ou você tem um carro elétrico? Deixa a sua opinião aqui, é importante também pra gente, né, Rodrigo? Sim, igual você tinha falado também, Bruno, de você comprar um carro elétrico e ele apresentar problema, como alguns vídeos estão apresentando aí. O carro elétrico acabou a bateria, alguma coisa assim. Mas acontece com carro a combustão hoje também. Se você não colocar combustível suficiente, vai chegar no próximo posto e vai acabar o combustível. Só que você não vai fazer um vídeo falando que acabou o combustível, porque a falha foi sua de não colocar o combustível. Tá certo? Agora, da mesma forma, o carro elétrico. Se você não fizer uma programação ali, ele vai acabar também a carga da bateria na metade do caminho. Agora, o carro elétrico vai apresentar defeitos, vai apresentar problemas na bateria e em outros sistemas, que com o passar do tempo sendo superado, vai sendo melhorado. Isso. E daqui a um tempo a gente vai ter carro elétrico bom como carro a combustão. É isso aí. Então é isso aí, gente. A gente fecha esse vídeo com essa pergunta: você compraria hoje um carro elétrico? Né? Se você tem, ok, né? Já comprou. Mas responde pra gente aqui, você hoje, nesse momento, investiria o seu dinheiro no carro elétrico, que a gente sabe que é algo aí de 100 mil para cima, né? Sim. É isso aí. O que você acha do carro elétrico? O que você achou desse vídeo? Se esse vídeo ele te acrescentou alguma coisa, compartilha aí com quem é de interesse, seu conhecido aí que é de interesse. Se inscrever aqui no nosso canal, sim, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, né, Rodrigo? Obrigado. Esse vídeo foi um desabafo. Esse vídeo foi um desabafo porque, né, a gente quer ver... Pensamento analítico, crítico, né? E a gente quer ver o progresso também. Né? Nós somos a favor do carro a combustão, mas também nós queremos evolução. É isso aí. Não é isso? Isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo, né? Até o próximo vídeo. Tchau. Valeu.